O vídeo de hoje eu estou gravando aqui da minha casa, porque eu preciso te contar uma coisa que talvez você não saiba. Mas quando nós decidimos nos casar ou ter a nossa própria independência, nós logo queremos a nossa própria casa. E para isso a gente precisa planejar, projetar a nossa casa, procurar um arquiteto, um engenheiro, fazer a planta, desenvolver todo o layout da casa e depois entregar para um pedreiro, pintor, encanador, o pessoal que vai de fato pôr a casa em pé. Você sabia que no mundo espiritual não é diferente? Que no mundo espiritual a gente precisa ter também a nossa casa. Afinal de contas, onde vamos morar? O Cristo nos ensinou que existem muitas moradas na casa do Pai. E uma dessas moradas é onde nós vamos estar, conforme aquilo que fizemos, aquilo que vivemos aqui neste plano. Então, quando desencarnamos, vamos para uma dessas moradas e lá vamos construir a nossa casa, vamos viver, vamos habitar nestas moradas. E aí você precisa fazer como você faz aqui. Você precisa planejar, projetar e buscar meios para a construção da sua residência. Mas calma, não se assuste, porque eu vou contar para você detalhadamente no vídeo que começa agora como construir a sua casa no mundo espiritual. Vou te explicar a didática, como as coisas funcionam do lado de lá. Antes de mais nada, eu peço a sua gentileza para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Dessa maneira, todas as vezes que eu postar vídeo novo, você será informado imediatamente. Além disso, não lhe custa nada e é muito importante para nós. Como será sua casa no mundo espiritual? Sua casa será construída de matéria própria do mundo espiritual. A construção será feita de forma muito parecida com a nossa. Primeiro será concebida pelo pensamento, pela vontade de construí-la. Depois, os espíritos habilitados utilizarão a matéria espiritual até dar um resultado final desejado. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinada. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda a dos gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Não é exatamente assim que fazemos por aqui? Primeiro pensamos, idealizamos nossa casa, depois os engenheiros e arquitetos fazem a planta. Finalmente entregamos a construção nas mãos das pessoas que têm a capacidade para construí-la, os pedreiros, pintores, encanadores. Para erguer nossa casa, precisamos de vários materiais que, combinados, oferecem um conjunto desejado. Tijolos, cimento, areia, telhas, tintas, etc. No mundo espiritual, também os espíritos irão combinar a matéria do mundo espiritual para a construção de casas. Os espíritos agem com a força do pensamento e são treinados para agirem como os técnicos, os profissionais do nosso mundo. E saiba de uma coisa muito interessante: tudo no mundo espiritual é sólido para os espíritos desencarnados, como o chão aqui é para nós. Para eles, a casa, os utensílios, as roupas, os veículos, as plantas são tão sólidos como o material mais resistente o é para nós aqui no nosso mundo. Esses fluidos têm para os espíritos uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Ou seja, aparentemente não há diferença, pois cada um se encontra num determinado plano.
Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Frequentemente, amigos e familiares desencarnados já nos aguardam com uma casa pronta. Podemos morar temporariamente com eles, como hóspedes, ou definitivamente, enquanto permanecemos desencarnados. Afinal, as cidades espirituais já existem e elas possuem casas, escolas, ruas, avenidas, parques. Tudo já está pronto. Percebam que as coisas são muito parecidas. Será que alguma coisa de diferente daqui? Não, certamente não, nada de diferente. Quando você nasceu, já existia um mundo pronto para você aqui também. Você nasceu numa cidade e numa casa que já tinham sido construídas. Com o tempo você cresceu e, se for um brasileiro sortudo, pôde construir sua própria casa do jeitinho que você queria, não é mesmo? Poderá ocorrer o mesmo com você após a desencarnação. Chegando ao plano espiritual, familiares e amigos queridos o acolherão e levarão para uma casa. Ninguém se encontra desamparado no mundo espiritual. Depois você poderá adquirir a sua também, já pronta, ou construí-la se tiver capacidade para isso. O espírito do Dr. André Luiz nos relata, no livro Nosso Lar, que quando chegou àquela cidade foi gentilmente convidado a morar na residência da senhora Laura. Ela e toda a sua família eram trabalhadores do Nosso Lar. Terá André Luiz hoje, se ainda estiver residindo em Nosso Lar, sua própria casa? É provável que sim, pois lá as residências podem ser adquiridas com a moeda local, o bônus hora. Essas casas, inclusive, podem ser deixadas de herança. Só que a herança naquela cidade ocorre em sentido inverso. O espírito desencarnado deixa de herança um imóvel quando sai da cidade para reencarnar. Aqui deixamos bens de herança quando desencarnamos. Como a matéria do plano espiritual é bem menos grosseira que a nossa, os imóveis não ficam sujeitos à deterioração, isto é, não ficam velhos e não precisam ser demolidos. Não existem reformas, mas alterações, mudanças conforme o gosto, com as casas em pé, sem necessidade de demolição para a construção de uma nova. Mas não nos esqueçamos que o local para onde iremos assim que deixarmos o corpo físico estará subordinado à nossa condição espiritual. Se somos equilibrados, se temos paz interior, se praticamos o bem, entre outros. Enfim, atitudes e ações que poderão nos conferir merecimentos para desfrutarmos de uma vida mais feliz. Gostou do vídeo de hoje? Então compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que lhe faz bem, seja no seu grupo de WhatsApp ou nas suas redes sociais. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.